Bom dia, meus irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 24. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 12. Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 12 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, diante da Tua santa e poderosa palavra, nos encontramos nessa manhã, sedentos para ouvir a Tua voz, para sermos edificados segundo os Teus desígnios, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, por meio de vidas transformadas por intermédio da ação do Teu Santo Espírito, mediante a pregação do Teu Santo Evangelho. Por isso, age no nosso meio, Santo Espírito de Deus, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, existem acontecimentos que marcaram a história da humanidade. Dependendo da sua área de interesse, isso vai ficar mais fresco na sua memória. E aí, quando a gente pensa nos acontecimentos do último século, a gente poderia citar as grandes guerras que aconteceram, queda do Muro de Berlim. Se você gosta de esportes, então, como não lembrar da morte de Ayrton Senna? Todo mundo que era vivo geralmente lembra onde estava nesse momento, dado a tão marcante evento acontecido. Quando a gente passa para o nosso século, outros eventos sempre acontecendo à nossa volta e nos marcando. Como não lembrar do 11 de setembro? Como não lembrar, meus irmãos, ainda recente, que os resquícios que ainda existem à nossa volta da pandemia que atingiu todo o globo terrestre. Eventos marcantes, meus irmãos, marcantes para, inclusive, também mudando de assunto e de tema, eventos marcantes para alguns irmãos, ontem de tarde, onde pela primeira vez puderam comemorar um título importante, só daqui a 100 anos agora acabou. Os botafoguenses, coitados, estão lutando para comemorar um título. Quem sabe, vai ser mais um evento marcante para alguns irmãos queridos do nosso meio. Meus irmãos, eventos que marcaram a nossa fé, quando lembramos e comemoramos recentemente, no dia 31 de outubro, quando em 1517, o monge Martim Lutero, fixou as suas 95 teses na capela de Wittenberg. Como também não lembrar quando em 1960, no dia 12 de agosto, foi realizado o primeiro culto da Igreja Presbiteriana Nacional, realizada pelo reverendo Natanael Emerick. Alguns aqui certamente estavam, uns poucos e raros estavam presentes nesse dia. Quando a gente é recebido na nossa igreja, o dia que recebemos a administração do batismo, momentos, meus irmãos, que marcam a história
das nossas vidas, momentos que marcaram a história da humanidade. Para alguns podem ser o casamento. Eu lembro do meu casamento, dia 9 de julho de 2016, quando tive que descer essa rampa aqui, longa, uma rampa longa, tremendo, complicado. E aqui também estava esperando a noiva adentrar, e emoções que tomam conta das nossas vidas, grandes dias, quando o filho nasce, acontecimentos únicos e acontecimentos especiais. O texto de hoje, que nós acabamos de ler, vai nos ajudar a refletir a respeito de um acontecimento único na história da humanidade. Um acontecimento que podemos até dizer que foi o melhor de todos os dias experimentados até hoje, o dia do Senhor, domingo, dia da ressurreição, dia de festa da alma. Por que, meus irmãos, então, o dia do Senhor é o melhor de todos os dias? O texto nos diz, porque Cristo ressuscitou. O texto vai nos falando, e o Evangelho de Lucas vai nos mostrando que esse último capítulo é essencial para compreendermos a história da redenção. No capítulo 23, os discípulos tristes, Cristo morreu, foi sepultado. Então há sempre ali um desânimo, uma falta de esperança, compreensível, meus irmãos. O grande mestre deles, o amigo que eles tanto amavam, havia morrido de maneira terrível. E entretanto, apesar dos discípulos ainda não compreenderem tudo o que estava acontecendo, eles vão perceber que a cruz não seria o fim da história do Redentor. Na verdade, os primeiros momentos dessa descoberta, inclusive, mostram que eles têm até um sentimento de dúvida, como nós lemos aqui. Tanto é que são necessários repetições ao longo do capítulo, para que haja aparições do Senhor Jesus, para convencer esses discípulos. O nosso texto, inclusive, continua falando que no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao túmulo, e elas tinham observado José de Arimateia pegar o corpo do Senhor Jesus ali na cruz, colocado dentro de um túmulo vazio que era de sua propriedade. E aí elas foram para suas casas, foram para casa preparar ali óleos especiais, especiarias, comuns para os funerais daquela época. E aí no sábado, no dia seguinte, descansam, segundo a tradição judaica, deixam os afazeres de lado, e aí ficam ansiosas, ficam com grandes expectativas de irem lá, prestar homenagens devidas ao seu amigo que havia morrido. E então, alta madrugada, o texto diz que elas já estavam de pé, com as suas especiarias, com os olhos preparados, justamente para cumprir essa cultura que havia na época, de prestar uma homenagem ali ao ente querido, ao amado que tinha partido. E aí o nosso texto nos diz que essas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus. Não somente esse texto, mas todo o Evangelho a gente vê Maria Madalena, Joana, Maria e outras mulheres que inclusive estavam sempre com o Senhor Jesus, sustentavam o seu ministério, se dirigindo no primeiro dia da semana, e aí elas têm uma surpresa. Encontraram a pedra removida, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Imagine, meus irmãos, a aflição, já de luto, triste, sofrendo dores pela partida do amigo querido, e agora acrescentado com esse sumiço do corpo sem explicação. Não é sem razão que Lucas diz que elas ficaram perplexas, perdidas. E a gente sabe como funciona isso, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe ali explicar o que está acontecendo à nossa volta, tudo parece de cabeça para baixo. Assim que essas mulheres se encontravam, apesar das pistas à sua volta, uma pedra gigantesca removida, elas parecem ainda cegas do que estava acontecendo. Então o texto diz que apareceram 2 varões com vestes resplandecentes, 2 anjos, e as suas palavras então ajudam essas mulheres a entenderem o que estava acontecendo. E os anjos, como mensageiros de Deus, aparecem sempre ali revestidos de grande esplendor. Tanto é que a reação comum dos homens quando lidam com os anjos sempre é essa, de temor, de reverência. E com essas mulheres não é diferente, quando o texto nos lembra que, possuídas de temor, elas baixaram os olhos ao chão, se prostrando diante desses anjos. Os anjos
então realizam o que podemos chamar de uma gentil repreensão a cada uma dessas mulheres, quando eles perguntam: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Literalmente, ele foi ressuscitado. E o verbo foi ressuscitado é justamente para apontar para uma ação de Deus, como responsável pela ressurreição de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o que aconteceu nesse primeiro dia da semana, para o cristianismo considerá-lo tão especial? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, triunfa sobre o pecado, triunfa sobre a morte e ressuscitou. Isso é que é tão especial nesse momento. Lucas, no capítulo 24, vai relatando que a única coisa sobre o qual o cristianismo permanece ou cai, meus irmãos, está aqui: ressurreição do Senhor. Porque sem a ressurreição não há cristianismo. Sem a ressurreição do nosso Deus, Filho encarnado, não há fé cristã. Esse é o motivo do apóstolo Paulo dizer que se não há ressurreição de mortos, se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Nada do que aconteceu antes da ressurreição tem qualquer significado se Cristo ainda estivesse naquela sepultura. Seu nascimento virginal não teria sentido. A sua perfeita obediência, cumprindo toda a lei, não somente de maneira passiva ou ativa, e passiva ainda até a cruz do Calvário e morrendo, não teria sentido. Seus milagres não teriam sentido, seus ensinamentos não teriam sentido, sua crucificação não teria sentido se ele permanecesse morto. Tudo depende desse capítulo final de Lucas 24. E o ponto que causa uma mudança radical na vida do povo de Deus, um acontecimento que muda todo o calendário do povo de Deus, é justamente a ressurreição do Senhor Jesus, uma mudança no dia da oração do povo de Deus, porque como nós temos aprendido, no Antigo Testamento havia uma orientação no quarto mandamento para que um dia fosse separado, reservado, santificado, lembrado para a adoração do nosso Senhor. O quarto mandamento fala sobre esse descanso, sobre esse Shabá, esse sábado, se referindo ao contexto do último dia da semana, o sétimo dia. Mas num certo momento da história do povo da aliança, o dia do descanso sofre uma mudança, porque agora nós descansamos das nossas obras, porque Cristo descansou das suas obras ao ressuscitar ao terceiro dia, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, mudando assim então o nosso calendário, meus irmãos. Cristo muda a nossa forma de viver. No Novo Testamento a gente vai vendo que essa dinâmica é inclusive praticada e registrada nas Escrituras, quando João no capítulo 20, disse que inclusive passado 8 dias, outra vez reunidos os discípulos, o Senhor Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Nos registros posteriores, no livro de Atos, sempre o povo se reunindo no primeiro dia da semana, partindo o pão, sendo ensinados, batizando, vivendo em comunhão. Não é sem razão que no capítulo 20, a gente vê uma reunião do povo de Deus, quando há a pregação do Evangelho, a ministração do sacramento da Santa Ceia, o jovem inclusive cai, morre, depois é ressuscitado, e o versículo 7 frisa e nos lembra que tudo isso acontecia quando? No primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo, orientando as igrejas, como em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2, fala que quanto à coleta aos santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O apóstolo João, registrando no seu livro de revelação do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, disse que achei-me em espírito no dia do Senhor.
E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então há um entendimento comum e natural que o dia para adoração agora havia mudado para o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, quando Cristo então ressuscitou. E quando nós olhamos até para o Antigo Testamento, meus irmãos, podemos perceber que haviam sombras que apontavam para essa realidade. Quando nós lemos, como lá em Levítico capítulo 23, falando a respeito de que 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia, primeiro dia da semana, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servir fareis. Então Deus, em sua bondade e misericórdia, quando o seu povo estava peregrinando pelo deserto, aprove ao Senhor, no desgastante rumo do deserto, rumo ao descanso, estabelecer festas fixas, festas que eram sombras, que apontavam para essa obra de Cristo, e que eram inclusive divididas em ciclos de 7. 7 festas, 7ª semana, 7º mês, 7º ano, e então sucessivamente a festa da Páscoa, os pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, dias da expiação e festas do tabernáculo. Inclusive, todo o segundo domingo fica registrado aqui que nós temos no culto vespertino, no Vinde Meninos, trabalhado com as crianças essas festas, para que elas possam ver que essas festas apontavam para a obra e para a pessoa do Senhor Jesus, para elas aprenderem que essas festas eram para ser celebradas como se fosse um prenúncio futuro de uma celebração que o povo de Deus deveria usufruir e praticar por causa de quem Cristo é e do que Ele fez. Festas essas instituídas 1.200 anos antes da vinda do Messias. Então podemos dizer que o povo da aliança no Antigo Testamento, eles olhavam em direção ao futuro. E nós podemos dizer que hoje nós, na nova administração da aliança, após o cumprimento da redenção, nós olhamos para trás, nós já iniciamos a nossa vida e o nosso descanso no primeiro dia da semana, porque assim somos lembrados da bênção que Deus concede ao seu povo por meio da sua ressurreição. Porque depois que Cristo, o doador da redenção e do descanso, realiza a sua obra, você, meu irmão, pode descansar. Você vem aqui para descansar na presença do Senhor, para celebrar essa redenção que Ele nos concede, quando Ele finaliza, quando Ele consuma a sua obra ao ser ressuscitado no 3º dia. Escritos também nos primeiros séculos da igreja apontam para essa verdade. A Didaquê, um escrito por volta do ano 60 e 70 depois de Cristo, diz que no dia da ressurreição do Senhor, isto é, o dia do Senhor, reúnam-se sem falta, dando graças a Deus e louvando pelas misericórdias que Ele concedeu a vocês por meio de Cristo. Na igreja primitiva, os pais apostólicos também reforçam esse ensino, e há registros e mais registros de que esse padrão de reunião do povo de Deus, que essa mudança de dia era algo comum e algo já natural devido à ressurreição do Senhor. E esse é o motivo porque chamamos o domingo de o sábado cristão. A nossa confissão de fé segue esse mesmo ensino quando diz que Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, um descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamada de dia do Senhor, o domingo. Meus irmãos, esse é o motivo porque o domingo é dia de festa para nossas almas, porque nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Redentor. Todo domingo a nossa alma se alegra, porque nos reunimos, relembrando, anunciando que Cristo morreu em nosso favor por amor do seu povo, e então inicia uma nova era, um novo começo,
uma nova criação que nós já adentramos e experimentamos. Então é motivo de alegria, de festa para as nossas almas. Eis que tudo se faz novo. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas, porque Cristo Jesus foi ressuscitado. Pela sua ressurreição, meus irmãos, Ele santifica um novo dia para a celebração do seu poder e para a glória do nosso Deus. E esse é o melhor de todos os dias por isso, porque nós temos um Salvador, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, como Lucas aqui registra, o Senhor, Ele é Senhor sobre a morte, Ele é Senhor sobre a criação, Ele é Senhor sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Então nós podemos celebrar, nós podemos descansar, você pode tirar esse fardo das suas costas, de querer garantir por meio das suas obras o favor de Deus. Você pode descansar e respirar fundo, porque Cristo ressuscitou e o amor dele lhe é acessível por meio da fé. Isso é motivo, meus irmãos, da nossa alma festejar, celebrar, dia de festa das nossas almas. Uma redenção muito maior, muito mais esplêndida e gloriosa, e uma redenção final do que foi aquela lá no Egito, quando eles celebravam festas que apontavam para essa grande redenção que Cristo então nos concede por meio da sua ressurreição. É ou não é o melhor de todos os dias, o domingo, dia do Senhor? Cristo ressurreto, nossa esperança. E assim como aquelas mulheres que ainda não estavam vendo o corpo físico do Senhor Jesus, mais à frente, em alguns versículos, isso vai acontecer, mas nós também, por meio da fé, por meio das palavras do próprio Cristo, podemos crer na sua ressurreição. E quando dizemos que Cristo ressuscitou dos mortos, meus irmãos, não estamos nos referindo simplesmente a uma ressurreição mental, é uma ressurreição física. Há muitos que dizem isso, não, que Cristo ressuscitou no seu coração, Cristo ressuscitou na sua mente. Infelizmente, há muitos que querem desacreditar a fé histórica, nossa fé cristã, e dizem isso. Mas o corpo físico de Jesus foi ressuscitado da morte para a vida pelo poder de Deus. E esse não é um simples caso de ressurreição. Lázaro foi ressuscitado, mas depois morreu. No Antigo Testamento temos alguns registros de ressurreição com os profetas, Elias e Eliseu, mas eles também morreram. O que nós temos aqui é a ressurreição de Jesus Cristo ao esplendor imortal de um corpo que nunca mais iria morrer. E o mesmo que criou, o mesmo poder que criou todas as coisas a partir do nada, que lá no Gênesis ex nihilo cria tudo pela palavra do seu poder, agora ressuscita Cristo Jesus, fazendo novas todas as coisas e recriando um novo mundo, o seu reino, que um dia será consumado e onde nós também experimentaremos essa mesma ressurreição. O ponto de partida, o dia mais importante, o melhor de todos os dias, meus irmãos, ressurreição do Senhor Jesus. É isso que nós celebramos todos os domingos quando aqui nos reunimos. Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel, Deus é confiável, Deus prometeu. Nós lemos durante todas as Escrituras promessas e mais promessas do nosso Deus. Ele é confiável. E a prova da sua confiança é Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Por isso confie no Senhor. Confie nas promessas que Deus tem para a sua vida. Confie nas promessas reveladas das Escrituras, que Deus faz ao seu povo. Tantas promessas, são tantas, meus irmãos. Deus promete ser o nosso Deus, e o Deus dos nossos descendentes. Confie no Senhor, Ele é confiável. Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida.
em meio a todas as tribulações, em meio a todas as dificuldades que você vem a enfrentar. Às vezes você não pode sentir, você às vezes não percebe. Às vezes a experiência humana nos dá a percepção de que estamos sozinhos. Mas o nosso Deus encarnado, Cristo Jesus, diz: estou convosco todos os dias. Confie nesse Deus. Ele é confiável e a prova da confiança da sua palavra é a sua ressurreição. Esse é o motivo, queridos irmãos, porque esse primeiro dia da semana deveria ser um festival para as nossas almas, um festival da ressurreição de Cristo Jesus, o dia onde a nossa alma é alegrada, o dia onde a nossa alma é consolada, porque naquela manhã de domingo, Cristo realizou uma redenção final que alcança todos aqueles que pela fé se achegam a Ele. É ou não é o melhor de todos os dias? O domingo, o sábado cristão, dia de festa da alma. Meus irmãos, confie no Senhor, porque a ressurreição do nosso Deus muda tudo. Não há mais condenação. Muitas vezes você vem carregado de culpa, carregado de peso por causa do pecado. Não há mais culpa. Cristo ressuscitou. Coloque diante dele, confessando os seus pecados. Isso é o motivo porque nós temos aqui em todo culto, toda adoração, essa confissão dos nossos pecados, porque Cristo ressuscitou. Há perdão de pecados, há certeza do perdão de pecados, há certeza do amor de Deus. Não foi isso que cantamos? Deus convida o coração a aceitar a redenção. Glória ao nosso Deus, a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Nossa alma descansa nas obras do Senhor Jesus e festeja com alegria. É por isso que nos reunimos todo o primeiro dia da semana, que temos anseio de nos reunir todos os dias da semana, porque é esse dia que define o resto da nossa semana, é esse dia de descanso e alegria, que define como será toda a nossa semana, com Cristo fazendo nova todas as coisas em nossas vidas, com Cristo nos renovando, com Cristo renovando a sua família, o seu casamento, renovando a sua vida como um todo. Então busque ao Senhor e aproveite esse dia para isso, celebrar a esse Deus que ressuscitou dos mortos e concede tantos benefícios ao seu povo, tantos benefícios àqueles que pela fé estão unidos a Ele, porque a ressurreição do Senhor também é a nossa ressurreição, e essa realidade é a nossa realidade. Um teólogo diz que Cristo é as primícias da nossa ressurreição. Isso significa não apenas que a ressurreição dele é a primeira do tempo, a nossa seguindo no futuro, mas que as duas são ao mesmo tempo o mesmo tipo de ressurreição. As primícias da colheita são da mesma natureza que o todo. As primeiras maçãs são do mesmo tipo que as demais. Então a ressurreição de Cristo é da mesma natureza que um dia será a nossa. Muitos acontecimentos marcaram a história da humanidade e as nossas histórias. Certamente ainda vão acontecer muitas coisas à nossa volta. Certamente muitos eventos deixarão vestígios em nossas vidas e na humanidade. Mas nem o dele nunca se comparará à ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, o domingo, dia em que celebramos a ressurreição do Senhor, é o melhor de todos os dias. Amém?